Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Amanda e no vídeo de hoje eu quero contar pra vocês como eu consegui esse antes e depois em 30 dias. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, eu quero pedir pra você já deixar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e de me seguir lá no Instagram. Bom, eu já trouxe aqui para o canal algumas vezes o assunto alimentação saudável, vida saudável, mas eu costumo falar mais sobre isso no meu Instagram. Lá no meu Instagram rola um desafio chamado Sua Melhor Versão. Se você quer participar do desafio, é só me seguir no Instagram e dar uma olhada nos destaques onde tem o desafio salvo. Lá tem todo o passo a passo que você precisa seguir para participar do desafio, tá? Ano passado, se você não conhece a minha história, ano passado eu comecei a planejar o meu casamento e como toda noiva, a ansiedade bateu em mim também, tá? E aí com a ansiedade eu comecei a me alimentar de maneira errada, não ter disposição para praticar atividade física, ter o meu sono interrompido aí no meio da noite, né? Às vezes eu acordava para ir ao banheiro e quando ia deitar ficava ali pensando em coisas sobre o casamento e isso, gente, desregulou toda a minha vida, tá? Então foi assim um período ruim pra mim e eu decidi que eu ia mudar isso. Foi quando eu lancei aí o desafio Sua Melhor Versão. Se você não sabe, eu sou nutricionista por formação, tá? E eu resolvi aplicar tudo que eu sei na minha própria vida e mostrar pra vocês os resultados. Eu vejo que na internet hoje muito se fala sobre coisas específicas demais em relação à alimentação e nutrição. E eu tenho uma maneira diferente de pensar a nutrição, tá? Eu tenho uma maneira um pouco mais, como é que eu posso dizer? Um pouco mais antiga de falar sobre nutrição. Eu sei que estudos são feitos todos os dias e as coisas inovam todos os dias e surgem técnicas, suplementação, enfim, milhares de coisas que de fato ajudam no emagrecimento e na saúde das pessoas. Mas o que me incomoda demais é que as pessoas não sabem fazer o básico. As pessoas não fazem o mínimo bem feito e elas estão preocupadas no que elas precisam suplementar, em qual técnica de nutrição elas precisam focar a atenção delas. Então eu tenho que fazer jejum intermitente, eu sou ectomorfo, eu sou mesomorfo, sabe? As pessoas estão muito focadas nisso. Ai, quantas gramas de proteína por dia, por quilo de peso eu preciso ingerir? Vocês entendem? É muita informação, é muita coisa para quem não faz o básico bem feito, para quem não faz o mínimo todos os dias. Então, o intuito desse vídeo é te mostrar que fazendo o mínimo, fazendo o básico, todos os dias bem feito, você vai conseguir os resultados que a grande maioria das pessoas buscam. Porque a verdade é que a grande maioria das pessoas não está buscando um corpo super musculoso. A grande maioria das pessoas não quer virar a próxima Graciane Barbosa. A grande maioria das pessoas quer ter um corpo magro e saudável. Essa é a verdade. E aí tem aquelas preferências ali, né? Que alguns querem ter um pouco mais de tônus muscular, outros querem ter um pouco mais de definição muscular. Tem gente que quer ganhar um pouquinho mais de músculo aqui e ali, mas a maioria das pessoas não querem ser assim absurdamente fortes, abrir mão de um monte de coisa gostosa. As pessoas querem viver tranquilamente e ter um corpo legal e a saúde em dia. Então eu vou te contar tudo o que eu fiz durante 30 dias para sair de um corpo que não estava me deixando feliz para um corpo que está melhorando, que está caminhando para ser o corpo que eu almejo. Então vamos lá, eu vou passar aqui do lado todas as minhas fotos de antes e depois, tá? Que eu tirei. Eu vou deixar elas passando aqui pra vocês e a gente vai falando sobre isso, tá? Eu sou uma pessoa magra, sempre fui magra, mesmo quando eu não tô em fases muito boas. É que o meu não me alimentar bem ainda é um se alimentar razoavelmente bem, sabe? Comparado aí à alimentação de muitas pessoas que eu vejo. Mas olhando assim na balança e eu de roupa, né, não mostrasse partes do meu corpo, não mostrasse as minhas coxas, não mostrasse, enfim, não tivesse de biquíni, as pessoas iam enxergar uma mulher magra. Na verdade, o antes e o depois, talvez as pessoas nem notassem diferença se eu tivesse ali com uma calça mais larga e uma blusinha assim como essa que eu tô agora, tá? Mas de biquíni, a diferença é nítida, gente. Eu estava cheia de celulite,
a qualidade da minha composição corporal não estava legal, eu não fiz exame de bioimpedância, eu não fiz as minhas pregas para fazer o cálculo de percentual de gordura, mas claramente a gente consegue ver que eu estava com muita gordura no meu corpo, né? Tava visível já, eu tava cheia de celulite, a minha barriga tava mais flácida, o bumbum tava assim, uma coisa de louco, né? E aí eu tava vendo celulite até na parte da frente da minha coxa, que é algo que não era comum pra mim. Às vezes eu fazia celulite aqui nessa parte de trás da coxa e no bumbum, mas na parte da frente da coxa não era algo que aparecia no meu corpo. E nessas fotos eu já conseguia ver aí essa celulite. E eu comecei a me incomodar muito com essa composição corporal, porque eu sabia que isso não era o meu normal e eu sabia exatamente o porquê que eu tava com o corpo desse jeito. É aí que eu vou dar para vocês a primeira dica. A gente precisa fazer as coisas com constância. E para a gente conseguir ter constância nas coisas, a gente precisa fazer o que é possível pra gente. E pra gente fazer o que é possível pra gente, a gente precisa ser honesto com a gente, de entender até onde a gente tá colocando empecilho, até onde a gente tá sendo preguiçoso e até onde existe realmente um limite na nossa vida, né? Algo que nos impede de fazer as coisas, tá? Então, a rotina das pessoas é muito diferente. Eu sou uma mulher de 31 anos que moro sozinha com meu noivo, não tenho ajuda para limpar minha casa, mas eu trabalho em casa, não tenho filho, não tenho cachorro, eu tenho um gatinho que a gente sabe que dá menos trabalho que cachorro, né? E eu tenho um horário mais flexível no meu trabalho. Então, a minha rotina talvez não funcione para todo mundo. Mas você tem que ver o que funciona na sua rotina. Você é mãe? Qual que é o horário que seu filho está na escola? Você é mãe, seu filho vai para a escola e você trabalha? Tem como pai dessa criança ficar com essa criança por 40 minutos para você fazer uma atividade física? Você não consegue cozinhar durante a semana. No final de semana dá tempo de você cozinhar? Então assim, você tem que olhar para dentro da sua rotina e encontrar tempo para fazer as coisas que precisam ser feitas. Se você não mantiver constância, se você tentar fazer algo que não cabe na sua rotina, você não vai conseguir ter constância. E sem a constância você não vai conseguir resultados. A gente só consegue resultado daquelas coisas que a gente faz repetidas vezes, tá? Então assim, não adianta você olhar a rotina das pessoas na internet e tentar fazer isso no seu dia a dia se isso não funciona dentro da sua realidade. Então encontre uma rotina que funcione dentro da sua realidade e mantenha constância nessa rotina. E aí dentro dessa rotina você precisa encaixar ali alimentação saudável, prática de atividade física, horas de sono, quantidade de água, tudo isso precisa caber dentro dessa rotina. E eu vou falar sobre cada um desses tópicos com vocês. Então, o primeiro tópico e o mais importante para você ser saudável e para você manter um corpo em forma, a alimentação saudável. Sim, a alimentação saudável, ela é mais importante do que a prática de atividade física. Os dois se complementam e a prática de atividade física, ela é muito importante e ela também é essencial à vida, tá? Todo ser humano deveria praticar atividade física, mas quando a gente fala sobre emagrecimento e vida saudável, se você tiver que optar por um dos dois, a alimentação saudável é mais importante, tá? Só que a alimentação saudável, ela também precisa de constância. E aí, quando a gente pensa em constância na alimentação saudável, a gente tem que pensar, além do que a gente vai comer, né, se é saudável ou não, como, quando a gente vai comer. Porque vamos combinar, né? Você quer fazer lá um espaguete de abobrinha para você comer nas quartas-feiras. Tu tem tempo de preparar esse espaguete de abobrinha nas quartas-feiras? Se você preparar esse espaguete de abobrinha no domingo, vai estar prestando na quarta-feira? Vai estar gostoso? Você vai gostar de comer? Então assim, você tem que avaliar isso aí, entendeu? Você não pode ficar imaginando coisas, fantasiando coisas que não são possíveis na sua realidade. Às vezes o que é possível para você é um bandecão de legume assado, arroz branco cozido e uma carne, um frango, um peixe, sabe? Então você precisa avaliar ali o que vai funcionar no seu dia a dia, na sua rotina, né? Tem uma influenciadora que eu adoro acompanhar a vida dela, a rotina dela, a Luísa Corsi, eu não sei se vocês conhecem.
Eu adoro o jeito que a Luísa se alimenta, assim, sabe? Ela consegue variar muito o tipo de alimento que ela come, os pratos são sempre muito bonitos, só que, gente, a Luísa Costa tem uma cozinheira. Luísa Costa tem uma cozinheira, eu não tenho, eu mesma que sou minha própria cozinheira, entendeu? E eu mesmo que pago meu salário, então eu tenho que trabalhar no meu emprego para poder comprar comida para mim, entendeu? Então não funciona. Eu não vou conseguir fazer um cuscuz de couve-flor. Eu não vou conseguir fazer um espaguete de abobrinha. São comidas que precisam ser mais frescas para elas estarem gostosas. E eu não tenho tempo de cozinhar todos os dias. Porque cozinhar envolve, além do preparo do alimento, a limpeza do ambiente. Então você tem que lavar aquelas panelas, lavar aquela louça que você sujou, limpar aquele fogão, às vezes limpar o chão. Sabe? É um trabalho cozinhar. Então a gente precisa ter os pés no chão para entender o que vai funcionar pra gente nesse quesito, sabe? Muito além de pensar só nos alimentos que a gente vai ingerir, que claro, são muito importantes, mas a gente precisa pensar na questão alimentação saudável como um todo. E aí vamos falar sobre os alimentos em si, né? Antes de ficar pensando existem os alimentos que claramente fazem mal, e esses você sabe quais são, eu sei quais são, então a gente não precisa discutir muito sobre eles, que é o quê? É o refrigerante, o salgadinho, a bolacha recheada, esses alimentos, o bolo industrializado, esse tipo de coisa, né? A gente sabe que faz mal, então esses aí todo mundo sabe. Tem aqueles que a gente fica na dúvida, né, que é o que? Às vezes é um iogurte saborizado, né, então você toma ali um iogurte de morango já pronto, você fica na dúvida se ele é saudável ou não, porque lá na embalagem tá escrito triplo zero, triplo um monte de coisa, você fica na dúvida. Que mais que tem? Vai te pensar que é algum outro alimento que gera dúvida nas pessoas. Molho de tomate, né, molho de tomate não é molho de tomate? Tem a passata, né, que ali é só o tomate puro, tem o molho de tomate, tem o extrato de tomate. Então esses alimentos são aqueles que geram dúvida e tem os alimentos que ninguém tem dúvida que são saudáveis, né, que é, por exemplo, as frutas, as verduras, os legumes, os grãos, né, então grão de bico, arroz, feijão, enfim, os alimentos que todo mundo tem certeza absoluta que são saudáveis, né. E tem aqueles alimentos que geram polêmicas, como por exemplo, tudo que tem lactose. Então, o leite, o iogurte, o queijo, e aí, faz bem ou não faz? Inflama ou não inflama? O que tem glúten, né? Então, aí, inflama ou não inflama? Pode comer glúten, não pode comer glúten? Então, existem essas categorias de alimento. A minha dica para você é: foque nos alimentos o mais naturais possíveis. Então, assim, tudo que vier da terra tá liberado, come. Então, arroz, feijão, carnes, frutas, verduras, legumes, esse aí você come à vontade, né? Come, não precisa ficar pensando muito. Esses que te geram dúvidas, se você tem vontade de comer, come. Se você não tem, não come. E aqueles que você sabe que faz mal, tenta evitar o máximo possível. Mas não se restrinja caso você sinta vontade de comer as coisas. Limite a quantidade, mas não corte da sua vida. Então, se você é uma pessoa que ama chocolate ao leite, come o seu chocolate ao leite quando você sentir vontade, mas come uma quantidade menor. Porque se você ficar restringindo, então, não, eu não vou comer doce, eu não vou comer o chocolate, eu não vou tomar o refrigerante. Quando você resolver tomar, quando você resolver comer, você provavelmente vai exagerar. Então a questão da alimentação é isso, gente. Além de você pensar o alimento que você vai comer, você precisa ter constância no preparo. Então esse alimento precisa estar fácil para você. Então sua fruteira precisa ter fruta, a sua geladeira precisa ter salada já higienizada para no dia a dia ficar mais fácil de você montar a marmita, de você montar o prato, senão você fica com preguiça. Você guarda aquele pé de alface lá na geladeira, todo sujo, e aí na hora de comer bate aquela preguiça e você vai deixando. Quando você vai ver ele tá podre, você jogou fora, tá? Então é isso, facilite a sua vida, monte uma rotina onde você consiga ter constância na alimentação saudável. E quanto à qualidade dos alimentos, priorize os alimentos mais naturais possíveis, mas você não precisa excluir de vez os outros alimentos da sua rotina. Nesse período de 30 dias aí em que eu mudei o meu corpo, porque eu considero que foi uma mudança grande, tá? Eu tenho muito que melhorar e me segue lá no Instagram para você acompanhar o desafio Sua Melhor Versão e ir acompanhando as mudanças do meu corpo até o final do ano. Mas essa mudança que eu fiz em 30 dias, gente, eu comi, eu vou tentar lembrar, assim, o que mais me marcou que eu comi nesses 30 dias, tá? Eu comi pudim, eu comi banoffee, eu comi sorvete,
eu comi chocolate ao leite, eu comi pizza em 30 dias, tá? Isso, assim, são coisas que eu realmente me lembro, porque no decorrer dos dias tinham outras coisinhas que eu comi pipoca doce. Tudo isso fazendo dieta. Por quê? Porque o que importa é aquilo que você faz na maior parte do tempo e não aquilo que você faz de vez em quando. Não aquela quantidade pequena que você comeu de algum alimento, tá? Então, é isso. A alimentação, a gente tem que focar nesses dois pontos. A qualidade dos alimentos e a organização das refeições. As duas próximas dicas que eu vou dar para vocês, as pessoas não costumam levar muito a sério, por parecerem que são coisas muito óbvias e que a gente já faz no nosso dia a dia, mas a verdade é que a maioria das pessoas faz errado, tá? A gente não bebe água suficiente, a gente dorme mal. Tá? Então, beber água o suficiente. Nem todo mundo precisa de 2 litros de água por dia. Tem gente que precisa de menos e tem gente que precisa de mais. Existe um cálculo bem simples que você faz para saber o quanto de água você precisa beber por dia, que é 35 vezes o seu peso. 35 são os ml de água por quilo de peso, né? Então, uma pessoa que pesa, sei lá, 60 quilos, faz 35 vezes 60, se eu não me engano, vai dar 2 litros e 100, né? Então, essa pessoa teria que beber 2 litros e 100 ml de água todos os dias. Então, quanto mais pesado você for, mais água você precisa beber aí durante o dia, tá? A água, além dela garantir a hidratação do nosso corpo, né? O que vai trazer milhares de benefícios estéticos, tá? Então, a aparência, né? O aspecto da pele fica melhor, cabelo, crescimento de cabelo, crescimento de unha, tudo isso melhora, qualidade da pele, do corpo mesmo, a textura, isso melhora bastante. A água, ela é responsável, gente, além disso, por milhares de outras funções no nosso corpo, tá? Mas pensando em emagrecimento, em ganho de massa muscular, em definição muscular, em tudo isso, a água, ela é responsável por, eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira muito simples, tá? Por transportar as vitaminas e os nutrientes dentro do nosso corpo. Então, se a gente não bebe água o suficiente, a gente não consegue fazer o transporte adequado dessas vitaminas e desses nutrientes para dentro das células no nosso corpo. Então, é muito importante beber a quantidade de água ideal todos os dias. E aí, o que eu faço para conseguir beber a água sem esquecer, né? Porque a verdade é que nem sempre a gente sente sede o suficiente para beber esse tanto de água. Mas não é porque você não sente sede que você não vai beber a água, tá? Então, o que eu faço é, logo de manhã, bem antes do almoço, até umas 10, 10 e meia, eu já bebi 1 litro de água, tá? Então, eu tento beber na hora que eu tô praticando atividade física. E aí, eu bebo esse 1 litro todinho e eu já matei ali praticamente metade da minha quantidade de água do dia. Aí, depois que eu volto da academia, que é umas 10 horas da manhã, até mais ou menos umas 5 da tarde, eu tento beber esse outro 1 litro de água que falta. E aí eu complemento a quantidade que falta, eu peso 64 quilos, tá? Eu complemento a quantidade que falta com chá, com água com gás na hora do almoço, enfim, com outros líquidos, né? Outros líquidos que sejam à base de água. Então, no caso, o chá, água com gás e limão que eu tomo na hora do almoço, tá? Isso aí contabiliza na água do dia, tá? E eu tento complementar com essas outras vezes que eu acabo bebendo água. E quanto ao sono, gente, se você tá dormindo menos do que 8 horas de sono por noite, não é o ideal. O ideal é que a gente durma pelo menos 8 horas por noite. Se você tá acordando muitas vezes de madrugada e tá tendo dificuldade de pegar no sono novamente, também não é o ideal, tá? Se você fica virando de um lado para o outro da cama, demora muito para pegar no sono, ou tem insônia, também não é o ideal. Então a gente precisa prezar pela qualidade do nosso sono. O que estava acontecendo comigo é que eu estava muito ansiosa para resolver as coisas do meu casamento. E eu acordava no meio da madrugada para fazer xixi porque eu estava bebendo água no horário errado, porque o ideal também não é acordar para ficar fazendo xixi várias vezes ao dia. Claro, se acorda uma vez na noite e já pega no sono rápido na sequência, tudo bem, não é um problema. Mas ficar acordando durante a noite 2, 3 vezes para fazer xixi não é o ideal, tá? Então por isso tem que controlar o horário de beber a água, tá? Mas o que acontecia comigo era que eu acordava para ir no banheiro no meio da noite, ia no banheiro, voltava para a cama e não conseguia pegar no sono, porque eu estava preocupada com as coisas do meu casamento e porque, pasmem, o meu travesseiro estava completamente desconfortável e inadequado para mim.
Meu travesseiro estava muito baixo e ele não era um travesseiro velho, era um travesseiro novo. Eu comprei ele no dia que eu fui no shopping assistir o filme da Barbie. Então, vocês podem ver que não é um travesseiro velho, né? É um travesseiro recente. E era um travesseiro, ele ficou baixo e ele deformou bem na parte aqui onde eu coloco a cabeça. Então ele ficou super baixo aqui nessa parte. E a parte que vinha pra frente, assim, do meu rosto, ela tampava o meu rosto até a metade. Então me dificultava a respiração. Aí pra regular isso, o que eu fazia? Eu enfiava o braço aqui embaixo e apoiava a cabeça, né? Enfiava o braço embaixo do travesseiro, aí pro travesseiro e apoiava a cabeça. Porque eu conseguia respirar melhor e dava uma regulada na altura. Só que aí meu braço começava a doer. Enfim, e aí eu não conseguia pegar no sono de jeito nenhum. Juntava a ansiedade com a falta de conforto e eu não pegava no sono. Eu tô com uma parceira aqui no canal e eu só tô trazendo isso pra falar pra vocês porque realmente é babado, tá, gente? Super funcionou pra mim. Então eu quero compartilhar isso com vocês também. Eu trouxe aqui o meu travesseiro da I Wanna Sleep, tá? É um travesseirão que super tá me ajudando a dormir bem, tá? Não viria aqui falar dele pra vocês se realmente não fosse um produto de qualidade, se realmente não tivesse me ajudado. Porque às vezes o produto é de qualidade e não funciona pra gente, né? Então se ele não tivesse funcionado pra mim, eu não viria aqui falar pra vocês. É um travesseiro cheio de tecnologia, tá? Ó, ele é grandão, pra começo de conversa é um super travesseiro. O Rafa até brinca, às vezes ele fala, não dá pra você dividir metadinha comigo não, esse travesseiro é enorme. É um travesseiro grandão, ele é bem confortável e ele tem uma tecnologia. A espuma dele, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. É uma espuma que ela meio que cria uma memória. Ai, o zíper da espuma tá do outro lado. Eu vou tirar a capa para mostrar para vocês, tá? Essa capa, ó, ela é de bambu, então ela é super respirável. Sabe quando você tá dormindo, aí esquenta demais a fronha do travesseiro, aí você fica virando o travesseiro de lado pra ficar geladinho? Com esse travesseiro não acontece, porque ele tá sempre muito fresquinho. Essa tecnologia de bambu dessa capa mantém o travesseiro muito fresquinho. E eu gosto, a marca não recomenda que use fronha nesse travesseiro, tá? Mas a capa dele, ó, ela sai. Então você pode lavar como se fosse uma fronha, sabe? Não vai ficar dormindo com o travesseiro sujo, né? Então dá pra lavar, o que pra mim é essencial, né? Porque se não desse pra lavar e não pudesse usar fronha, aí seria um problema. Então, tirei aqui a capa pra mostrar pra vocês a espuma dele, ó. Essa espumona aqui, azul, assim, ó, ela tem uma memória que você... Eu não sei explicar direito, gente. Você aperta aqui, ó, ela cria uma memória, ela sabe do formato que era a sua cabeça, sabe? Então, quando eu deito aqui pra dormir, ele meio que já faz o formato certinho da minha cabeça, do meu pescoço, do meu ombro, abraça, sabe, minha cabeça na hora de dormir. Então é algo realmente muito confortável e que me ajudou bastante a conseguir voltar a dormir quando eu acordava no meio da noite, tá? Eu pegava no sono com muito mais facilidade depois que eu recebi esse travesseiro e comecei a testar. Ele vem com mais espuma do que isso aqui, ele vem embalado a vácuo, vem bem fininho, bem pequenininho. E aí quando você abre ele vai aumentando assim de tamanho, sabe? Demora umas horas pra ele chegar no tamanho real dele. E aí, como vocês viram aqui que dá pra abrir, né? O zíper, você regula a altura que for mais confortável pra você. Porque tem pessoas que vão preferir o travesseiro mais alto, tem pessoas que vão preferir ele mais baixo. Eu tirei um bom tanto de espuma daqui de dentro. Ele ainda é um travesseiro alto, porque eu prefiro assim, na verdade ele é médio assim, né? Nem muito alto, nem muito baixo. Porque eu prefiro assim, mas você pode regular conforme você quiser, tá? E vocês têm cupom de desconto na I Wanna Sleep, eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Também vou deixar o link desse travesseiro no box de descrição. Eles têm vários outros produtos lá, inclusive eles têm um produto babado que eu tô testando, mas é um lançamento confidencial. Assim que eu puder, eu venho contar pra vocês sobre esse produto, que também tem me ajudado bastante nas minhas noites de sono. E lá na I Wanna Sleep tem vários outros produtos, inclusive um que eu tô doida pra testar é o Pillow Top. Pillow Top, não sei se vocês conhecem, que é tipo um travesseirão assim de cama, então ele é do tamanho do colchão, assim, que você coloca e fica aquela sensação de cama de hotel, sabe? Eu tô doida pra testar, se eu testar eu conto pra vocês. Mas é isso, gente, sobre o sono. É muito importante a gente prezar pelas horas de sono, pela quantidade e pela qualidade do nosso sono. Então se você não tá dormindo bem, é importante que você regule a sua rotina para que você consiga ter horas de sono suficiente, que você
Regule os horários que você vai beber água para você conseguir beber a quantidade de água necessária e não beber água muito tarde para não ficar acordando à noite para ir ao banheiro. E provavelmente se você começar a praticar atividade física e começar a se alimentar saudável, o seu sono a qualidade do seu sono vai melhorar muito. E aí, se você precisar do auxílio de um travesseirão maravilhoso para te ajudar a ir dormir melhor, eu recomendo esse aqui, o Snow da One Sleep. O link dele tá no box de descrição. E agora, por último, mas não menos importante, na verdade muito importante, a atividade física, gente. A gente precisa fazer atividade física, tá? Algumas de vocês me mandam mensagem no Instagram perguntando: Amanda, e se eu só fizer a dieta, é o suficiente? Gente, só fazer a dieta já é muito bom, tá? Se alimentar e não é fazer dieta, é se alimentar de maneira saudável, já é muito bom, já é muito positivo, vai melhorar diversos aspectos na sua vida. Mas a atividade física, ela é essencial, ela é fundamental, tá? Tanto para nossa saúde física, quanto para nossa saúde mental, nossa saúde psicológica e para longevidade, para tudo, gente, para estética. É muito difícil a gente conseguir ter saúde física, saúde mental e melhorar a parte estética sem praticar atividade física. Só que aí que também tá um outro erro que as pessoas cometem, né? As pessoas querem fazer atividade física que todo mundo faz, ou querem fazer do jeito que todo mundo faz, ou quer fazer a quantidade de atividade física que outras pessoas fazem. Sendo que, na verdade, o mais importante é que a gente tenha constância. Se você for à academia fazer musculação 2 vezes na semana, todas as semanas do ano sem falhar, você vai ter muito mais resultado do que se em uma semana você for 5 dias, na outra se for 1, na outra se não for nenhum, na outra se for 2. Vocês entendem? A gente precisa ter constância, o nosso corpo precisa de rotina para entregar os resultados pra gente, sabe? É claro, o ideal é praticar atividade física todos os dias. O nosso corpo nem sabe quando é sábado e domingo. Eu, Amanda, não pratico atividade física todos os dias. Eu pratico atividade física 5 vezes na semana. Mas o ideal seria que eu fizesse todos os dias da semana. Alguns dias mais leves, para o meu corpo poder descansar um pouco. Outros dias mais intenso, para poder dar aquele boom, né, para o organismo. Mas o ideal seria fazer atividade física todos os dias, mesmo que não seja o mesmo tipo de atividade física, tá? Mas aí o que você precisa entender é: eu vou conseguir manter constância fazendo atividade física quantas vezes por semana? Qual atividade física que eu realmente vou conseguir fazer sem falhar? Né? Então, assim, tem gente que vai se dar super bem com a musculação, tem gente que vai preferir a corrida, tem gente que vai preferir o crossfit, tem gente que vai preferir a natação, tem gente que vai preferir a hidroginástica, tem gente que vai preferir a caminhada. Enfim, as pessoas vão ter aí as suas preferências e é mais válido que você mantenha constância fazendo uma atividade física que você gosta do que você tentar fazer uma atividade física que você não gosta e você não conseguir manter a constância. É óbvio que você não vai ter os mesmos resultados de uma pessoa que faz musculação 5 vezes na semana, fazendo caminhada 2 vezes na semana. É óbvio que você não vai ter os mesmos resultados de uma pessoa que faz crossfit 3 vezes na semana e corre 2 vezes na semana, fazendo hidroginástica. Cada atividade física vai proporcionar um resultado diferente e principalmente quando a gente está falando de ganhos estéticos, né? Então, o ganho de massa muscular, a definição muscular, a perda de gordura, o emagrecimento, tem tipos de atividade física que vão entregar resultados muito melhores e muito mais rápidos do que outros. Mas é melhor você fazer alguma atividade física do que você não fazer nenhuma atividade física. E é importante que você seja honesto com você para entender aquilo que você vai conseguir manter constância. Com o passar do tempo, a maioria das pessoas que começa com uma atividade física um pouco mais leve e num número de vezes reduzido na semana, acaba aumentando o número de vezes e testando outras modalidades, porque a gente realmente pega gosto pela atividade física. Mas é importante que você entenda o que vai funcionar para você e para sua rotina, porque é dessa forma que você vai conseguir atingir resultados, mantendo a constância. Então foi assim que eu consegui obter esses resultados em 30 dias.
e eu tô super empolgada para conseguir resultados ainda melhores, mais satisfatórios. E eu quero compartilhar aqui com vocês. Me conta aqui nos comentários se vocês estão participando do desafio lá no Instagram. Se vocês estão tendo alguma dificuldade, me conta aqui que eu quero saber. E se tem algo a mais que vocês querem saber sobre a minha rotina saudável, me conta aqui nos comentários que eu trago mais vídeos sobre esse assunto. É isso, a gente precisa ter constância, a gente precisa se cuidar, a gente precisa se amar. Porque se a gente tá sem vontade de fazer as coisas, se a gente tá desanimado e a gente continua sem fazer o que precisa ser feito, esse desânimo só vai aumentar. Então, se alimentar bem, praticar atividade física, dormir bem, se manter hidratado, só vão te dar mais ânimo e com certeza vão te tirar desse lugar de desânimo que você tá. E eu falo por experiência própria, tá? Os resultados físicos e estéticos são maravilhosos, mas a disposição também é algo que faz muita diferença, pelo menos pra mim, e eu acho que pra você também vai fazer. Então foi isso para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau! I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I